Olá, o que você sabe sobre o movimento negro no Brasil? Que atuação teve o movimento na luta contra a escravidão e no combate ao racismo ontem e hoje? Como o movimento negro usou a imprensa para divulgar ideias e ideais e conscientizar a população brasileira? Questões como essas têm motivado a pesquisadora Ana Flávia Magalhães Pinto, mestre em História pela Universidade de Brasília e agora doutoranda em História pela Universidade Estadual de Campinas. Ela é autora do livro Imprensa Negra no Brasil do século XIX, lançado em 2010 pela editora Selo Negro. Ana Flávia pesquisou os jornais do século XIX criados por líderes negros no Rio de Janeiro, Recife, São Paulo e Porto Alegre. Ela é a convidada deste Cidadania. Olá, Ana Flávia, muito obrigado pela sua presença aqui no programa Cidadania. Eu que agradeço. Ana Flávia, a gente podia começar você falando para a gente o que te motivou a pesquisar a imprensa negra no Brasil e indo até o século XIX, né? Essa pesquisa sobre a imprensa negra no Brasil do século XIX, ela é um encontro tanto com a própria militância negra no Brasil, quanto com o meu interesse pela pesquisa acadêmica, pela pesquisa historiográfica, né? Então, ela inicia logo nos meus primeiros semestres de graduação em jornalismo, mas acabou me motivando a adentrar o universo da historiografia e de lá não sair mais. Justamente porque eu observei e também fui alertada para essa necessidade acerca das lacunas dentro do conhecimento sobre o passado das populações negras no Brasil, sobretudo em relação a esse esforço em torno da educação, do letramento, da divulgação de ideias, da experiência dessas pessoas negras livres, né, tanto em defesa da liberdade de outros, quanto também na garantia do respeito à sua cidadania, né, e do respeito aos seus direitos como pessoas livres, né, nesse país. O seu ponto de partida foi qual jornal? O ponto de partida foi o jornal O Homem de Cor, apresentado pelo professor Lund Braghini, né, no ano de 1999. Né? E logo em seguida eu também tive contato com o jornal, o primeiro número do jornal O Homem, que é um jornal publicado em Recife em 1876. O Homem de Cor é de? De 1833, do Rio de Janeiro, período regencial. Já O Homem já é Segundo Império, Recife, né? Enfim, Pernambuco. Mas, apesar da distância geográfica e da distância temporal, é curioso observar que as questões levantadas, elas são bem parecidas, né? São pessoas que acreditavam na sua cidadania, na sua condição de cidadão, mas que estavam sendo desrespeitadas nos seus direitos básicos e que, portanto, acessaram a imprensa para que esses direitos fossem garantidos e todos os problemas, todos os ataques contra essa cidadania fossem denunciados e numa tentativa de resistência mesmo, né? De repressão a esses atos arbitrários. Então, a gente pode dizer que havia, naquele momento, já um trabalho no sentido de conscientizar sobre a necessidade de erradicar a escravidão no Brasil e, ao mesmo tempo, que homens negros, libertos, livres, estavam sendo desrespeitados. Não eram cidadãos, apesar da carta de alforria, de serem funcionários públicos, né, como tem alguns casos. Exato. É preciso reconhecer também que, pela própria historicidade desses jornais, eles guardam semelhanças, mas também guardam diferenças. Enquanto os jornais de 1833, que é quando a escravidão estava no seu ápice, e as propostas de abolição da escravidão não tinham ganhado tanto fôlego, esses jornais, esses homens negros livres vão à imprensa, acessam a imprensa, né, por meio de um jornal específico, para defender a garantia de cidadania. O impacto que isso poderia ter entre a população escravizada
é algo que causava temor entre a elite da época, mas não era um objetivo dos próprios responsáveis por esses jornais. A abolição, o fim da escravidão, não é um tema tocado nesses jornais de 1833. Já em 1876, com o jornal O Homem, os responsáveis pelo jornal tanto saíam na defesa da cidadania, dos já livres e libertos, quanto também defendia a ideia, a proposta de abolição e também denunciava atos de violência contra os ainda escravizados, né? Sim, continue. E quando você chega no pós-abolição, com os jornais de São Paulo, A Pátria e O Progresso, e também com o jornal O Exemplo do Rio Grande do Sul, publicado em Porto Alegre, você tem uma preocupação com uma coletividade negra que já não é mais dividida entre escravizados e livres e libertos, né? O pós-abolição, eu entendo que entre as questões levantadas da existência de uma perseguição maior contra os negros com o fim da escravidão, o afastamento deles dos postos de trabalho, etc., etc. Ou seja, esse pós-abolição tornou a condição de cidadão ainda mais precária do que ela vinha sendo experienciada ao longo do século XIX, enquanto havia escravidão, né? Agora, Ana Flávia, como é que era, assim, em termos gerais, o discurso desses jornais? Você vê ideias de fora que eram absorvidas aqui, você tem a própria construção das pessoas que faziam esse jornal, como é que se constrói esse discurso, né? Essa experiência da imprensa negra no século XIX, ela serve para iluminar várias questões. Uma delas, a primeira delas é esse esforço das pessoas negras pelo letramento, expressão da época, a gente chama hoje de alfabetização, e marca a existência desse esforço, resultados desse esforço, e vai além, porque essas pessoas não dominavam simplesmente as primeiras letras, mas elas dominavam um repertório cultural, erudito, mais amplo, algo que destoava, inclusive, em relação à maioria da população livre, enfim, são pessoas que rompem a barreira do analfabetismo, rompem a barreira do conhecimento de vários temas e repertórios filosóficos políticos, acessam a imprensa e tem um jogo, tem acesso participam desse jogo político da época, a ponto de adentrarem a imprensa cotidiana, né? A maioria deles atuou também em outros jornais, mas conquistaram uma margem de ação suficiente que permitiu até mesmo a publicação de um jornal específico em defesa de interesses desse público específico.